Boa noite, vamos começar com o livro Mantras de Vida, de Loester, psicografado por João Nunes Maia. Zelo por todas as coisas dos outros e cuido bem das minhas. Livro dos Espíritos, pergunta 653. Hoje nós estamos iniciando um novo item, adoração exterior. E ele pergunta: a adoração necessita de manifestações exteriores? A verdadeira adoração é a do coração. Em todas as suas ações, pense sempre que o Senhor o observa. E ele pergunta ainda: a adoração exterior é útil? Sim, se não for um fingimento. É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que o fazem só por afetação e amor próprio, e cuja conduta desmente a sua aparente piedade, dão um exemplo antes mal do que bom, e fazem maior mal do que supõem. No livro A Gênese, hoje é dia da Gênese, a gente começa um outro item também, as leis e as forças. Nós estamos no capítulo da uranografia geral. Se um desses seres desconhecidos que consomem a sua efêmera existência no fundo das tenebrosas regiões do oceano, se um desses poligástricos, uma dessas nereidas, miseráveis animálculos que da natureza mais não conhecem do que os peixes ictiófagos e as florestas submarinas, recebesse de repente o dom da inteligência, a faculdade de estudar o seu mundo e de basear suas apreciações num raciocínio conjectural extensivo à universalidade das coisas, que ideia faria da natureza viva que se desenvolve no meio por ele habitado e do mundo terrestre que escapa ao campo de suas observações? Se agora, por um efeito maravilhoso do seu novo poder, esse mesmo ser chegasse a se elevar acima das suas trevas eternas, à superfície do mar, não distante das margens opulentas de uma ilha de esplêndida vegetação, banhada pelo sol fecundante, dispensador de calor benéfico, que juízo ele faria então das suas antecipadas teorias sobre a criação universal? Teoria que se apagaria logo diante de uma apreciação mais ampla, mas ainda relativamente tão incompleta quanto a primeira. Tal é a imagem de sua ciência toda especulativa. E Kardec faz uma nota aqui que diz que é a mesma situação dos negadores do mundo dos espíritos, que após se haverem despojado do envoltório carnal, contemplam desdobradas às suas vistas os horizontes desse mundo. Compreendem então quão ocas eram as teorias que pretendiam tudo explicar por meio exclusivamente da matéria. Contudo, esses horizontes ainda lhes ocultam mistérios que só posteriormente se lhes desvendam à medida que, depurando-se, eles se elevam. Desde, porém, os seus primeiros momentos no outro mundo, vêm-se forçados a reconhecer a própria cegueira e como estavam longe da verdade. Então, voltando. Vindo, pois, tratar aqui da questão das leis e das forças que regem o universo,
Eu que apenas sou, como vocês, um ser relativamente ignorante em face da ciência real, malgrado a aparente superioridade que, com relação aos irmãos da Terra, me advém da possibilidade de estudar problemas naturais que lhes são interditos na posição em que eles se encontram como habitantes da Terra, trago por único objetivo lhes dar uma noção geral das leis universais, sem explicar pormenorizadamente o modo de ação e a natureza das forças especiais que lhes são dependentes. Há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. Ao éter são inerentes as forças que presidiram as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Essas múltiplas formas, indefinidamente variadas segundo as combinações da matéria, localizadas segundo as massas, diversificadas em seus modos de ação, segundo as circunstâncias e os meios, são conhecidas na Terra sob o nome de gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade ativa. Os movimentos vibratórios do agente são conhecidos sob os nomes de som, calor, luz, etc. Em outros mundos, as formas se apresentam sob outros aspectos, revelam outros caracteres desconhecidos na Terra e na imensa amplidão dos céus. Forças em número indefinido se têm desenvolvido numa escala inimaginável, cuja grandeza tão incapazes somos de avaliar como o é o crustáceo no fundo do oceano para apreender a universalidade dos fenômenos terrestres. E Kardec faz uma outra nota aqui dizendo: tudo reportamos ao que conhecemos e do que escapa à percepção dos nossos sentidos. Não compreendemos, como não compreende o cego de nascença, os efeitos da luz e a utilidade dos olhos. É possível, pois, que noutros meios o fluido cósmico possua propriedades, seja suscetível de combinações que não fazemos nenhuma ideia, produza efeitos apropriados a necessidades que desconhecemos, dando lugar a percepções novas ou a outros modos de percepção. Não compreendemos, por exemplo, que se possa ver sem os olhos do corpo e sem a luz. Quem nos diz, porém, que não existem outros agentes, fora a luz, aos quais são adequados organismos especiais? E aí ele fala do sonambulismo, da visão sonambúlica e outras sensações que variam de acordo com os meios. Então, voltando. Ora, assim como só há uma substância simples, primitiva, geradora de todos os corpos, mas diversificada em suas combinações, também essas forças dependem de uma lei universal diversificada em seus efeitos, e que pelos desígnios eternos foi soberanamente imposta à criação para lhe imprimir harmonia e estabilidade. A natureza jamais se encontra em oposição a si mesma. Uma só é a divisa do brasão do universo: unidade, variedade. Remontando a escala dos mundos, encontra-se unidade de harmonia e de criação, ao mesmo tempo que uma variedade infinita no imenso jardim de estrelas. Percorrendo os degraus da vida, desde o último dos seres até Deus, patenteia-se grande lei de continuidade. Considerando as forças em si mesmas, pode-se formar com elas uma série, cuja resultante, confundindo-se com a geratriz, é a lei universal. Não se pode apreciar essa lei em toda a sua extensão, por serem restritas e limitadas as forças que a representam no campo das suas observações. Entretanto, a gravitação e a eletricidade podem ser consideradas
com uma larga aplicação da lei primordial que impera para lá dos céus. Todas essas forças são eternas, explicaremos esse termo, e universais como a criação. Sendo inerentes ao fluido cósmico, elas atuam necessariamente em tudo e em toda parte, modificando suas ações pela simultaneidade ou pela sucessividade, predominando aqui, apagando-se ali, pujantes e ativas em certos pontos, latentes ou ocultas noutros, mas afinal preparando, dirigindo, conservando e destruindo os mundos em seus diversos períodos de vida, governando os maravilhosos trabalhos da natureza, onde quer que eles se executem, assegurando para sempre o eterno esplendor da criação. E vamos terminar com o livro Antologia dos Imortais, a poesia é de Casimiro Cunha, A Vitória. Pedes mapas e instruções para o caminho trilhar, entretanto, onde estiveres, o roteiro é trabalhar. Escalas monte espinhoso no desejo de avançar. A pedra cerrando a frente, a mudança é trabalhar. Alegas tédio invencível da cabeça ao calcanhar, mas todo enfado se extingue. A fórmula é trabalhar. Lamentas incompreensões no seio do próprio lar, toda mágoa foge e cessa. O recurso é trabalhar. Dizes notar tentações na ideia, no chão, no ar, mas hoje podes ser livre. A defesa é trabalhar. Transportas na alma intranquila a dor de antigo pesar. Qualquer aflição tem cura. O remédio é trabalhar. Acusas-te perseguido, afirma-te sem lugar. Renova-te e sê feliz. A melhora é trabalhar. Problemas são sempre muitos, não te ponhas a indagar. A vida responde certo, o preceito é trabalhar. O próprio Cristo na cruz a sofrer e desculpar, ensina que em toda luta a vida é trabalhar.